seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, a Dailva Hassi Fischer, que estudou 1 ano em Rio do Sul, depois veio para Blumenau, aqui se formou na escola normal, que era o máximo que tinha para as moças, né? Era, é verdade. E você aprendeu a cozinhar e costurar? Não, costurar eu aprendi com a minha mãe, mas nunca fui muito boa em costura, não. E cozinhar? Era boa cozinheira? Não. Eu aprendi, porque eu era muito mimada, sabe? Mas será que foi por isso Nós tínhamos sempre empregada e coisa, né? Será que foi por isso que perdeu o marido? Não. O marido não perdi, ele só me trocou. Ah, é? Mas vocês continuam amigos, né? Sim, nós continuamos muito bem amigos. Isso é muito bom. Afinal, a gente tem uma vida em comum, um filho, isso que os dois respeitam, foram buscar juntos, né? E então foi tudo no mesmo ano que aconteceu isso, sabe? Depois de terminar a faculdade, eu fui para... Eu já tinha perdido um bebê, e eu queria... Fazer um tratamento? Não, eu queria adotar, não pensava como. Daí nós fomos, naquele ano, em 78, dia 3 de janeiro, me lembro perfeitamente, eu fui a Curitiba, eu estava fazendo um tratamento com um médico em Curitiba. E chegando lá, doutor Jorge Armin Bacille era o nome dele. E eu sempre queria adotar, assim, pensava em adotar, a gente conversava e tudo mais, mas nunca era aquela fixação, assim. Daí eu terminei fui lá fazer uma consulta e eu sempre pretendia, quando terminasse, daí já estava no meu coração, na cabeça talvez ainda não, ir para... Eu me emociono. Mas não fala mal, eu vou contando. Eu fui consultá-lo e a minha ideia, então, tinha um médico aqui, que agora não me lembro o nome, mas você já me citou ele. Ele fazia exame médico nas crianças naquela época. Então ele ia lá, ouvia o coração e tudo mais. Nesse ano, não, foi depois. Mas eu sempre fazia questão daquele exame porque a gente tinha que fazer. Então todo mundo dizia que professor de educação física atrasava um mês para começar a trabalhar. Claro, primeiro ele tinha que ver em que estado estavam a saúde daquelas crianças para poder dosar os exercícios e as atividades também, né? Então, esse médico, ele também veio de Curitiba e ele tinha filho adotivo também. Daí ele disse, vai no doutor Vitor do Amaral, que foi meu professor. Professor da universidade, né? Da universidade. E ele, todas as vezes que ele dava aula para nós, ele dizia, quando vocês tiverem alguém que não queira gerar aquela criança que está, encaminhe para minha clínica, para mim. E a esposa dele, tia Paula, tinha uma escolinha que era da LBV, e ela, então, eles alojavam a mãe, davam todos os cuidados e tudo, e depois encaminhavam para adoção. Naquele tempo não tinha toda essa hierarquia. Toda essa burocracia. Toda essa burocracia, né? Dava, né? Dava, né? E daí... Mas daí eu esqueci disso. Dia 3 eu fui lá, falei, dei entrevista. Naquele ano, depois, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar e foi o ano dos Jogos da Primavera daquele ano. Eu acho que foi também os Jogos Abertos de Blumenau nesse ano, em 78. Então foi um ano muito assim, que nós estávamos muito em evidência. A primeira turma, os nossos colegas eram todos atletas, professores, né? Os colegas formandos, né? Eram grandes treinadores. Não, os treinadores vieram para cá, ficaram professores. Assim foi o caso do Ivo, do Robson,
de muita gente, porque na realidade o que a prefeitura queria era ganhar os Jogos Abertos. Era um emprego da prefeitura. Era muito forte, né? Então eu sempre digo que aquela comissão foi maravilhosa, porque foi com ela também que se formou a faculdade. Por exemplo, o seu Récio, a Ingrid se formou. Ali, a turma do vôlei estava toda com o Valmor, que era professor de vôlei. Então, aquilo foi uma forma de desenvolver o esporte, e eu acho que também foi através dessa, eu acho que eu já falei isso, que foi através da nossa faculdade que se formou a faculdade de medicina e saúde, que se dedicou, né? Porque nossos professores eram todos médicos que davam aula de bico. Como a gente diz, né? Porque nós, o nosso normal naquela tempo... O doutor Carvalho, o doutor Carvalho era médico de ginásio, né? Lembra no ginásio, doutor... Sim. E foi o doutor Carvalho, doutor Rabi, no normal isso. Doutor Rabi, doutor Carvalho, doutor Telmo... Também, que é o primeiro pediatra nosso aqui, foi o primeiro pediatra. Todos esses professores deram aula no normal. Nós tínhamos química, física, sociologia, Dona Aiga Barreto, grande figura, né? No curso normal, né? Então, assim, eu sempre digo que o melhor curso que eu fiz, que eu mais aprendi, foi no normal. Porque lá eu aprendi o básico, não aquilo que estava no currículo, sabe? Então, também tinha artes domésticas e tudo mais. Cozinhar, não. Mas e o doutor Vitor Ferreira do Amaral era o nome dele? Ele ficou na história do Curitiba, doutor Vitor Ferreira do Amaral. Porque a maternidade é Vitor do Amaral, E aí te chamaram lá o quê? Não. Daí... Não? Veio Jogos Abertos? Não. Daí eu comecei a trabalhar e tudo mais. Fui lecionar numa escola do município e tudo mais. E... foi lá, e daí não foi, no município foi depois. Não, naquele ano não. Naquele ano eu tirei licença-prêmio, eu acho, não sei. Não tirei licença-prêmio, tanto que depois eu vou contar a história com relação ao Eduardo. Na prefeitura eu tinha o Sérgio Schaeffer, que era saúde, né? O Ingo era educação. E os outros secretários eram todos assim, tudo da mesma idade, com as mesmas ideias, né? Assim, bem claras. E isso foi no tempo do Félix ainda? No Félix ainda? Ou já era não, era o Renato. Era o Renato. O Félix não, eu não me lembro se o Félix, eu acho que... Não, o Ingo trabalhou com o Félix, acho né? Que sim, né? Sim. E daí, porque... deixa eu pensar um pouquinho. O Sérgio Schaeffer faleceu agora recentemente. Grande figura também, né? Ele foi assim, foi de uma dedicação que as filhas do Renato tiveram poliomielite, né? E disse que ele ficava assim, virava as noites. Foi ele que me deu o atestado para registrar o Eduardo. Ele passava as noites cuidando, velando pelas duas. Não, o Sérgio era maravilhoso. E ele era meio parente nosso, porque Schaeffer e Olinger também é tudo brusque. Os alemães eram tudo parente aqui, né? Daí, sabe, Pimpão... A Lígia era irmã dele também, né? A Lígia Schaeffer, que casou com a Arninho Birg depois. Não, eu acho que não. Não. Ele era casado com a Neuza. Não digo, mas era irmã do Sérgio. Essa eu não me lembro. Dela eu não me lembro. Porque daí o Sérgio pescava com o Ingo também e tudo mais. Eles iam pescar no Mato Grosso, né? Não, ele pescava mero pesca submarina lá em Perequê. No Mato Grosso, eu acho que nem OPA não foi ainda. Naquele tempo não era. O Mato Grosso não era assim. Não era. Era mar mesmo, né? E daí nós fomos... eu sosseguei e me envolvi nas minhas atividades de formanda. Primeiro eu fui lá, me inscrevi dia 3 de janeiro, daí me perguntaram como era a cor que cor era meu marido. Eu disse, ele é moreno. Daí eles, quando eu telefonei para perguntar se tinha nascido uma criança para mim, eles disseram, não, nós não temos nenhum criolinho.
Daí eu disse, mas ele não é crioulo. É alemãozinho. É de cabelo preto, mas é moreno, eu quis dizer moreno, não de origem, né? E assim as coisas aconteceram. Quando chegou em maio, nós íamos um dia para a praia. E eu não me lembro por quê, não, faltou companhia, sabe? Daí no caminho ele disse assim, se a gente já tivesse adotado, eu teria alguém pelo menos com 7 anos agora, né? Eu disse, pois é. No dia seguinte ele apareceu lá em casa e nós fomos a Curitiba fazer a entrevista, né? E lá, daí eles perguntaram tudo. E daí para frente eu esqueci completamente da adoção, porque eu estava muito envolvida nos Jogos da Primavera, na escola, em tudo que eu tinha que fazer na minha vida. Quando chegou em setembro, depois que acabou os Jogos da Primavera, eu liguei para Curitiba. E daí me disseram, não, a tia Paula está doente. Isso era comecinho de setembro. Daí eu tentei continuar, mas ainda não tinha acabado assim as atividades. Quando acabou mesmo, eu liguei para lá e uma pessoa me atendeu, que hoje eu sei quem é uma assistente social que é de Criciúma, acho que era uma freira, se não me engano, porque naquele tempo eles usavam hábito. E ela me disse, não, eu acho que agora nós temos, a tia Paula voltou porque ela estava doente e a gente acha que a gente tem. Então, sabe, Pimpão, isso é uma coisa que eu quero contar para todo mundo porque eu acho que é muito importante essa experiência que eu tive na minha vida. Eu imaginei assim, sabe, você vai pegar um cachorrinho, daí você imagina, eu quero da raça essa, eu quero sem pelo ou com pelo, eu quero, não é como receber um vira-lata, que você pega o que te aparece, né? Então, o Sérgio me lembra bem para mim que ela disse, olhe bem se ele está perfeitinho, se ele é perfeitinho. Que perfeitinho, eu não ia saber de nada, ele não sabia ninguém. Daí, quando chegamos lá, aqui em Blumenau, ela nos avisou que era para levar 2 mudas de roupa. Isso era véspera do dia 20, ele veio para mim dia 20 de setembro. 13 dias depois de nascido. Daí, então, era para levar roupa, 2 mamadeiras, uma para o chá e uma para a água. E aqui era calor já em setembro, lá era frio. Eu levei tudo roupa de inverno, coitadinho. E, de repente, eles colocaram nos meus braços e disse, toma, é teu filho, como vai ser o nome? Daí eu disse... O Ingo, nós tínhamos combinado Heron, eu acho, sei lá, eu sei que não tinha nada a ver com o que o nome veio. Daí a mesma freira, que era de Criciúma, disse para mim assim, ó, eu tô vendo aqui que o seu marido é filho único. Tudo isso eu já tinha pesquisado. É filho único, que o pai dele chama-se Eduardo Fischer, e que a irmã é casada. Então não vai ter outro Eduardo Fischer. Porque você não põe esse nome nele. Daí eu disse, então vai ser Eduardo Fischer. Daí eu ainda brincava. Daí quando eu mostrei pro Opa, eu disse, Opa, tem uma coisa. O teu neto vai ter o teu nome e quando quando ele fizer 18 anos, a primeira coisa que ele vai aprender é falsificar a assinatura. Porque aí o Opa fumava charuto, então ele passava um charuto para um lado e para o outro, né? E assim, bom, daí me colocaram e a hora que eu vi aquela carinha, assim, cabelo por aqui assim, ele tinha 1,9 kg. Mas ele olhou para mim e me cativou. E como tu és responsável por aquilo que cativas, ele me cativou e eu estava assim, bem de corpo, assim, porque exatamente esse médico, eu estava fazendo tratamento para emagrecer. Então eu estava bem de corpo, assim, bem saudável, né? Porque fofinha sempre fui, né? E fofinha no sentido de gordinho.
E conseguimos. E quem foi nos levar foi o Osmar, que era um motorista. Sim, conheci muito. Um motorista da CME. Osmar, quando eu tinha o time da Enig, no voleibol feminino, todos os jogos que eu ia para fora, ele ia Osmar, né? E depois também, quando eu trouxe a seleção brasileira para jogar aqui contra Cuba, nós botamos lá na chácara do Beto Schirman. Um troço espetacular, né? As mulheres não queriam mais ir embora, queriam ficar lá. Aí ele ia de manhã cedo levar pãozinho quentinho para elas comerem. O Osmar era maravilhoso. Morreu já. Eu sempre digo que o Osmar era cegonha para mim. Daí, porque no nosso caso, nós fomos, mas o Osmar foi dirigindo. E na volta eu me lembro também que nós entramos num restaurante e daí eu tinha que levar um Moisés, né? Alguma coisa para carregar o Daí na viagem eu dizia, Osmar, acho que essa criança não está viva. Ele não se mexe. Ele dizia, não, dona Daílva, ele só tem 13 dias. Calma, dona Daílva, eu também tenho um bebê em casa agora, ele dizia assim, né? Daí, por isso que eu chamava ele de cegonha. Daí, e lá no restaurante nós estávamos almoçando, daí ele disse assim, daí chegou a garçonete e disse assim, ai, que bebê a senhora teve ele agora? Daí o Osmar olhou pra mim, começou a rir e mostrou pra mim, porque eu sempre fui peituda, sabe? Então, e lá a enfermeira lá, a assistente social, ela disse, você faz assim, ó, você dá uma madeira bem pertinho dele e olha pra ele e diz assim, eu sou tua mãe do coração, eu sou tua mãe do coração. Então, sempre aproxima ele do coração e diz pra ele quanto você o ama e tudo mais. E foi isso que eu fiz, eu tinha aprendido na yoga, né, a força da mente, né? E deu certo. Foi uma criança muito, muito protegida, muito cuidada, muito esperta, porque tinha uma capacidade intelectual maravilhosa. Tudo que ele fazia bem feito, adorava ler. Foi bom aluno? Foi bom aluno. Não, ele até teve uns deslizes, mas naquelas épocas, quando estava no 2º grau. Mas depois ele foi fazer, quando tinha 21 anos, ele fez o concurso para a Justiça Federal e passou. E foi empregado como funcionário na Justiça Federal aqui. 5 anos depois, ele pediu demissão, porque daí ele casou com a Liz. Primeiro ele ia fazer concurso para juiz federal, mas o Então ele fez direito. Então ele fez direito. Ele fez direito. Quando ele se formou, ele foi fazer porque ele não podia fazer OAB por causa que ele era funcionário da Justiça Federal, né? Então, e o sonho dele, tinha um doutor Brandão, acho que ele falava sempre. É o Brandão. Que sempre dizia para ele, você precisa fazer exame para ser juiz, você precisa fazer exame para ser juiz. Tudo que ele fez, ele passou. Daí o Brandão era sempre suspensório. Sim. Era de Itajaí ele. Ah, é de Itajaí? Mas ele tem algo a ver com o Fernando Brandão, que era do Exército aqui na época? Não sei se também, mas eu sei que ele era de Itajaí. Eu me lembro que ele marcou sempre que ele era sempre de suspensório, né? Gordinho, né? Sim. E ele, assim, era muito... Só que ele chegava em casa e dizia para mim assim, hoje eu fiquei com uma pena. Por que, Eduardo? Porque eu tive que executar, mas não consegui resolver o problema de uma velhinha que não tem casa. Aí eu dizia para ele, a justiça às vezes... Eu me lembro quando o Inho se formou que o OPA mandou um cartão que dizia assim, agora já sabes o que é justiça. Age pela tua consciência e nunca te arrependerás. Daí eu disse para ele isso, né? Daí ele disse, às vezes as coisas... Mas vai dar certo no final, sempre dava. E depois ele começou a namorar nós íamos muito para a praia, ele pescava junto com o pai, ele participava, mesmo depois que nós nos separamos, ele ia para lá, o Ingo me ajudava a alugar uma casa perto para poder ficar perto, né? E foi muito, para mim, muito sofrida essa fase, mas a gente, hoje em dia eu vejo que
Que é assim mesmo que as coisas acontecem, né? Graças a Deus a gente conseguiu superar tudo isso. Antes eu perdi um bebê depois dele também. Perdesse depois. No ano que a gente, em 78, quando eu engravidei de novo. Porque às vezes depois que adota, a minha sogra foi assim, depois que adotou, teve 6. Acho que é uma coisa psicológica. Mas eu não estava madura o suficiente para ser mãe fisicamente. Então vou fazer uma pausa para dar comerciais. Vamos continuar com a história do Eduardo depois, no próximo bloco. Aos nossos comerciais, já a gente volta.